O Mundo Perdido. Livro de Michael Crichton. Capítulo 43. Problemas da evolução. No trailer, Thorne tirou a comida reidratada do micro-ondas e distribuiu os pratos em volta da pequena mesa. Todos começaram a comer. Malcolm espetou a comida com o garfo. O que é isso aqui? Perguntou Malcolm. Peito de frango cozido com ervas, disse Thorne. Malcolm experimentou e balançou a cabeça. A tecnologia não é maravilhosa? Consegue imitar exatamente o gosto do papelão. Malcolm olhou para os meninos que comia com apetite. Kelly apontou com o garfo para os livros presos na estante ao lado da mesa. Tem uma coisa que eu não entendo, disse Kelly. Só uma coisa, disse Malcolm. É todo esse negócio sobre evolução. Darwin escreveu o livro dele há muito tempo, não é? Darwin publicou a Origem das Espécies em 1859, disse Malcolm. E até hoje todo mundo acredita na teoria dele, não é? Eu acho que seria mais justo dizer que todos os cientistas do mundo concordam com a ideia de que a evolução é o futuro da vida na Terra, disse Malcolm, e que nós descendemos de antepassados animais. Tá, disse Kelly. Então, por que é que todo essa agitação agora? Toda essa agitação? Malcolm sorriu. Essa agitação é porque todos concordam com o fato de que a evolução existe, mas ninguém jamais conseguiu realmente saber como é que a evolução ocorre. A teoria tem grandes problemas e é cada vez maior o número de cientistas que admite isso. Malcolm empurrou o prato. Temos de seguir o caminho da teoria até uns 200 anos atrás. Começando com o barão Georges Cuvier, o mais famoso anatomista da época dele, que vivia no centro intelectual do mundo, Paris. Por volta de 1800, ossos antigos começaram a ser desenterrados e Cuvier compreendeu que pertenciam a animais que já não existiam mais na Terra. Isso era um problema, porque em 1800 a crença geral era de que todas as espécies animais criadas viviam ainda. A ideia parecia lógica, porque naquele tempo acreditavam também que a idade da Terra era de apenas alguns milhares de anos, e porque Deus havia criado todos os animais, jamais permitiria que suas criaturas fossem extintas. Assim, a extinção era impossível. Cuvier estudou a fundo os ossos encontrados e concluiu que com Deus ou sem Deus, muitos animais estavam sim extintos, como resultado, pensava Cuvier, de catástrofes mundiais como o dilúvio de Noé. Então, Cuvier, embora com relutância, teve de acreditar na extinção, mas jamais aceitou a evolução. Para Cuvier, a evolução não podia acontecer. Alguns animais morriam e alguns sobreviviam, mas nenhum evoluía. Na sua opinião, os animais não mudavam. Então surgiu Darwin dizendo que os animais evoluem e que os ossos encontrados eram, na verdade, dos antepassados extintos dos animais vivos. As implicações da teoria de Darwin desagradaram a muita gente, porque não queriam admitir a mudança na criação de Deus e não gostavam da ideia de ter macacos nas suas árvores genealógicas. E além de embaraçoso, isso era um insulto. O debate foi acalorado, mas Darwin apresentou uma quantidade enorme de dados reais. Ele tinha um caso arrasador.
Assim, gradualmente, sua ideia da evolução começou a ser aceita pelos cientistas e pelo mundo em geral, mas permanecia a questão: como é que ocorre a evolução? Para isso, Darwin não tinha uma boa resposta. Seleção natural, disse Arby. Sim, isso. Essa foi a explicação dada por Darwin. O meio ambiente exerce uma pressão que favorece alguns animais que se reproduzem com maior frequência em gerações sucessivas, e é assim que ocorre a evolução. Porém, como muitas pessoas concluíram, a seleção natural não é, na verdade, uma explicação, é uma definição. Se um animal é favorecido, ele foi escolhido para isso. Mas o que é favorecido no animal? E como a seleção natural funciona realmente? Darwin não tinha ideia e ninguém tentou dar uma resposta durante outros 50 anos. Mas são os genes, disse Kelly. Tudo bem, concordou Malcolm. Ótimo, chegamos ao século XX. O trabalho de Mendel com as plantas é redescoberto. Fisher e Wright estudam as populações. Logo, ficamos sabendo que os genes controlam a hereditariedade, seja lá o que for um gene. Não esqueçam de que na primeira metade do século, durante todo o tempo da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, ninguém tinha ideia do que era um gene. Depois de Watson e Crick, em 1953, ficamos sabendo que os genes são nucleotídeos dispostos numa mutação, numa dupla hélice. Ótimo. E ficamos sabendo também sobre mutação. Assim, na segunda metade do século XX, temos uma teoria de seleção natural segundo a qual as mutações surgem espontaneamente nos genes, que o meio ambiente favorece as mutações que são benéficas e que desse processo de seleção ocorre a evolução. É simples e direto, sem interferência de Deus. Nenhum princípio organizador mais alto está envolvido. No fim, a evolução é somente o resultado de um conjunto de mutações que sobrevivem ou morrem, certo? Certo, disse Arby. Porém, essa ideia apresenta problemas, prosseguiu Malcolm. O primeiro é um problema de tempo. Uma única bactéria, a mais antiga forma de vida, tem 2.000 enzimas. Os cientistas fizeram uma estimativa do tempo necessário para uma união aleatória dessas enzimas a fim de formar a sopa primordial. Essas estimativas vão de 40 a 100 bilhões de anos, mas a Terra só tem 4 bilhões de anos. Desse modo, só o acaso parece um processo lento demais, especialmente considerando que as bactérias só apareceram 400 milhões de anos depois do começo da Terra. A vida apareceu rapidamente. Por isso, alguns cientistas concluíram que a vida na Terra é de origem extraterrestre. Na minha opinião, isso é fugir do problema. O segundo problema é o da coordenação. Se acreditarmos na teoria atual, então a complexidade maravilhosa da vida não passa de acúmulo de eventos casuais, um conjunto de acidentes genéticos unidos. Porém, quando se estudam de perto os animais, vemos que vários elementos parecem ter evoluído simultaneamente. Os morcegos, por exemplo, que possuem um sentido de ecolocalização, orientam-se pelo som. Para chegar a isso, várias coisas precisam evoluir. Os morcegos devem ter um aparelho especializado para produzir sons, devem ter ouvidos para ouvir ecos, devem ter cérebros especializados para interpretar os sons e corpos especializados para mergulhar no ar e caçar insetos. Se todas essas coisas não evoluírem simultaneamente, não haverá nenhuma vantagem. E imaginar que tudo isso acontece simplesmente por acaso é como pensar que um tornado pode atingir um depósito de ferro velho e montar um avião 747 em perfeito estado de funcionamento. É difícil acreditar nisso. Vamos ao problema seguinte. A evolução nem sempre age como uma força cega. Certos nichos do meio ambiente não são preenchidos, certas plantas não são usadas como alimento e certos animais não evoluem muito. Os tubarões não mudam há 160 milhões de anos. Os marsupiais não mudaram desde a extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos. Os ambientes dos animais mudaram espetacularmente, mas os animais permanecem quase que os mesmos. Não exatamente os mesmos, mas quase. Em outras palavras, é como se não tivessem respondido ao meio ambiente. É porque às vezes eles já estavam bem adaptados, disse Arby.
Pode ser, ou talvez seja alguma coisa que não sabemos. O que, por exemplo? Disse Kelly. Certas regras que influenciam no resultado. Está dizendo que a evolução é dirigida? Perguntou Thorne. Não, isso é criacionismo. E é errado. Simplesmente errado. Estou dizendo que a ação da seleção natural sobre os genes talvez não seja toda a história. É simples demais. Outras forças estão também em funcionamento. A molécula do sanduíche em volta de um átomo central de ferro que aglutina o oxigênio, a hemoglobina se expande e se contrai quando recebe e fornece oxigênio, como um minúsculo pulmão molecular. Ora, conhecemos a sequência de aminoácidos que formam a hemoglobina, mas não sabemos como dobrá-la. Felizmente, não precisamos saber por quê. Se fizermos uma molécula, ela se dobra sozinha, ela se organiza. E essa parece ser uma das muitas provas de que todas as coisas vivas têm a propriedade de auto-organização. As proteínas se dobram, as enzimas interagem, a célula se dispõe para formar os órgãos se dispõem para formar o indivíduo coerente, e as populações se organizam para formar uma biosfera coerente. Partindo da teoria da complexidade, começamos a perceber como pode acontecer essa auto-organização e o seu significado. E ela sugere uma mudança importante no modo como vemos a evolução. Só que, Disse Arby. no final, a evolução pode continuar sendo o resultado da ação do meio ambiente sobre os genes. Eu não acho que isso seja suficiente, Arby, disse Malcolm. O que eu acho é que há mais coisas envolvidas. Eu acho que tem de haver mais coisas, até mesmo para explicar como surgiu a nossa espécie. Há cerca de 3 milhões de anos, continuou Malcolm, alguns macacos africanos que viviam nas árvores desceram para o chão. Não havia nada de especial nesses macacos. Os cérebros deles eram pequenos e eles não eram especialmente inteligentes, não tinham garras, não tinham dentes afiados como armas. Esses macacos africanos, eles não eram especialmente fortes ou rápidos. Certamente não estavam preparados para enfrentar um leopardo, mas como eram pequenos, começaram a andar de pé para poder ver acima da alta relva africana. Foi assim que começou. Apenas macacos comuns olhando por cima da relva. Com o passar do tempo, os macacos passaram a ficar de pé durante mais tempo, e isso deixavam as mãos desses macacos livres para que pudessem fazer qualquer coisa. Como todos os macacos, eles usavam ferramentas. Os chimpanzés, por exemplo, usam gravetos para tirar cupins da terra. Esse tipo de coisa, então, nossos ancestrais, os macacos, desenvolveram ferramentas mais complexas. Isso estimulou o crescimento dos seus cérebros em tamanho e em complexidade. Começou uma espiral. Ferramentas mais complexas levavam a um cérebro mais complexo, que levava a ferramentas mais complexas. E nossos cérebros literalmente explodiram em termos de evolução. Nossos cérebros dobraram de tamanho num período de mais ou menos 1 milhão de anos. E isso nos causou problemas. Que problemas? Para começar, o problema de nascer. Cérebros grandes não podem passar pelo canal vaginal, o que significa que a mãe e o filho morreriam de parto. Isso não é bom. Qual foi a resposta evolutiva? Fazer com que os bebês humanos nascessem numa fase anterior do desenvolvimento, quando seus cérebros ainda podem passar pela pelvis. E a solução marsupial, a maior parte do crescimento ocorre fora do ventre materno. O cérebro de uma criança humana dobra de tamanho no seu primeiro ano de vida. É uma boa solução para o problema do nascimento, mas cria outros problemas. Significa que as crianças humanas são dependentes e indefesas durante muito tempo após o nascimento. Os filhotes da maioria dos mamíferos andam alguns minutos depois de nascer, outros dentro de alguns dias ou semanas, mas os humanos só andam depois de 1 ano.
não podem se alimentar sozinhos durante mais tempo ainda. Assim, um dos preços do cérebro maior foi que a nós foi que nossos antepassados tiveram de desenvolver uma organização social nova e estável que permitisse cuidar das crianças durante muitos anos. Essas crianças com cérebros grandes, completamente indefesas, mudaram a sociedade, mas essa não é a consequência mais importante. Nascer num estado de imaturidade significa que os bebês humanos não têm os cérebros completamente formados. Eles não nascem com um comportamento instintivo inerente. O máximo que podem fazer instintivamente é sugar e agarrar as coisas. O comportamento humano complexo não é instintivo. Assim, as sociedades humanas tiveram de criar a educação para preparar os cérebros dos filhos, para ensiná-los a agir. Toda a sociedade humana despende um grande tempo e grande quantidade de energia para ensinar às crianças o comportamento adequado. Se olharmos para uma sociedade mais simples, em algum lugar de floresta tropical, veremos que cada criança nasce numa rede de adultos responsáveis por sua educação. Não apenas os pais, mas tias, tios, avós e os sábios da tribo. Uns ensinam a criança a caçar, apanhar alimento ou tecer. Outros ensinam tudo sobre sexo ou sobre a guerra, mas as responsabilidades não claramente são claramente definidas. E se uma criança não tiver, digamos, uma irmã do irmão da mãe para uma instrução específica, o povo se reúne para aprontar um substituto. Isso porque, em certo sentido, criar as crianças é a razão pela qual a sociedade existe. É a coisa mais importante. E acontece a culminação de todos os instrumentos, linguagem, estrutura social criados pela sociedade. E, finalmente, milhões de anos depois, temos crianças usando computadores. Muito bem, se esse quadro tem sentido, então, onde é que atua a seleção natural? Atua no corpo, aumentando o cérebro? Atua na sequência do desenvolvimento, fazendo as crianças nascerem mais cedo? Age sobre o comportamento social, criando a cooperação no cuidado da criança? Ou age em toda a parte ao mesmo tempo, nossos corpos, nosso desenvolvimento e nosso comportamento social? Em toda parte ao mesmo tempo. Disse Arby. É o que eu penso, concordou Malcolm. Mas deve haver também algumas partes dessa história que acontecem automaticamente como resultado da auto-organização. Por exemplo, os bebês de todas as espécies têm uma aparência característica: olhos grandes, rosto pequeno, movimentos não coordenados. Isso se aplica aos bebês humanos, aos filhotes de cães e aos filhotes de aves. E parece provocar nos adultos um sentimento de ternura para com eles. De certo modo, podemos dizer que a aparência de um bebê auto-organiza o comportamento do adulto. E no nosso caso, isso é muito bom. E o que é que isso tem a ver com a extinção dos dinossauros? Perguntou Thorne. Os princípios da auto-organização podem agir para melhorar ou para piorar, continuou Malcolm. Assim como a auto-organização pode coordenar a mudança, ela pode também levar uma população ao declínio e fazer com que ela perca a força. Nesta ilha, tenho a esperança de ver adaptações auto-organizadas no comportamento de verdadeiros dinossauros. E isso nos dirá por que foram extintos. Na verdade, tenho certeza de que já sei por que os dinossauros foram extintos. Ouviram a voz de Levi no rádio. Bravo! Eu mesmo não diria melhor, mas talvez fosse bom você ver o que está acontecendo aqui. Os parassauros estão fazendo uma coisa interessante, Anne. Que coisa? Vem cá ver. Crianças, disse Malcolm, vocês ficam aqui cuidando dos monitores. Apertou o botão transmissor do rádio. Richard, a gente está indo. Fim do capítulo 43. Problemas da evolução.